A gente vai hoje dar início a uma série de podcasts do Instituto Barini. É um prazer que a gente vai começar hoje conversando com a Lívia, a nossa mastologista no grupo, que nós estamos vivenciando o Outubro Rosa, que é o mês da prevenção do câncer de mama, não é isso, Lívia? Exatamente. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Então, o Outubro Rosa é uma campanha mundial, começou nos Estados Unidos, mas hoje em dia quase todos os lugares têm Outubro Rosa, que é basicamente uma campanha de conscientização para trazer mesmo as mulheres para que elas façam seus exames de rotina. O foco é a mamografia. E para que isso? Para que a gente tenha diagnósticos de câncer de mama em estágios mais iniciais, o que aumenta muito as chances de cura, tratamentos mais tranquilos. Esse é o objetivo. E quem que deve fazer isso? Essa é sempre a pergunta que todo mundo faz, né? Qual é o momento da vida da mulher que ela tem que fazer a mamografia de rotina, né? Quando está indicado fora da rotina? Então, de rotina, a partir dos 40 anos, de modo anual. Até a gente fala nos trabalhos ter mais de 5 anos de expectativa de vida. Então, dos 40 até os 75, pelo menos. Isso é pacientes assintomáticas. Quem não está sentindo nada deve fazer a tua mamografia a partir dos 40 anos todos os anos. Mas a qualquer momento, diante de sintomas. Então, aquela mulher que palpou um nódulo na mama, mesmo que ela tenha menos de 40 anos, ela deve procurar um mastologista e vai ser submetida a exames. Então, isso que a gente fala dos 40 anos anual é para quem não está sentindo nada. A qualquer momento, se você perceber uma alteração na sua mama. Existe diferença, por exemplo, alguém que tem histórico de câncer de mama na família, tem que começar antes, começa com os 40 também ou não? As pacientes que têm, então as mulheres que têm antecedentes familiares com câncer de mama, e quando a gente fala antecedentes familiares, em geral a gente está falando de parentes de primeiro grau. Então até aumenta um pouco esse risco para outros tipos de parentesco, mas os parentes de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos ou filhos, se algum deles tiver um câncer de mama, essa mulher ela tem um risco um pouco aumentado. Então ela deve passar numa consulta com o mastologista para a gente fazer esse cálculo mesmo do risco. E se ela tiver esse risco aumentado pelo histórico familiar, ela inicia a mamografia um pouco antes, em geral entre 30 ou 35 anos. E o mais importante, em geral a gente associa ressonância magnética das mamas a esse acompanhamento. Então, para as mulheres de alto risco, a consulta com o mastologista vale a pena e a antecipação desses exames e a inclusão da ressonância também acontece. Quer dizer que existe uma maneira de fazer um cálculo de risco mesmo para a mulher? Existe. Então existem alguns programas mesmo, o Tyre-Cuse, que são ferramentas calculadoras de risco para a gente colocar os dados dessa mulher, se ela já teve alguma alteração na mama, se ela já precisou fazer alguma biópsia, se ela tem algum parente que teve câncer de mama, e a gente vai colocando tudo isso pela internet e por ali a gente consegue ter uma estimativa do risco dessa mulher ter câncer de mama em 5 anos. E se esse risco dela ter câncer de mama em 5 anos for maior que 20%, a gente associa coisas a esse acompanhamento, como fazer ressonância magnética das mamas, um acompanhamento mais próximo. E se essa mulher tem, por exemplo, a mãe que teve câncer de mama, ou a irmã, e essas pessoas que tiveram câncer de mama na família estão vivas, elas também podem fazer aquela pesquisa da mutação genética, que é uma alteração genética que quem faz é quem teve o câncer de mama, para ver se existe uma alteração no DNA que possa estar presente em outros familiares. Essa pesquisa genética, ela é feita como? Então é a pessoa que teve, por exemplo, câncer de mama. Aí é no câncer que se faz a pesquisa da mutação ou não? Existem as duas coisas, mas em geral a gente faz, se o parente é vivo, na pessoa que teve câncer de mama, mas é uma pesquisa no sangue ou na saliva, porque na verdade é uma alteração no DNA dessa pessoa. Então existe também as pesquisas de alterações genéticas de mutações no tumor, mas pensando na propagação dessa mutação para outros familiares, quem faz é o indivíduo que a gente fala acometido pelo câncer, que teve câncer, saliva ou sangue. E aí, vamos supor, você identifica que a pessoa tem um câncer, tem um risco aumentado. O que a gente propõe, além de um segmento
mais assim, né? A miúde. Exato, um segmento mais personalizado, eu diria. Então, por exemplo, essa mulher começa a fazer o seu acompanhamento já com ressonância magnética a partir dos 25 anos, tá? Dependendo da mutação genética, ela também tem indicação de fazer o que a gente chama da cirurgia profilática, que é a retirada das mamas e colocação da prótese, mas isso muito reservado para algumas mutações genéticas, principalmente BRCA1 e 2, eu falo essas porque acho que o nome as mulheres já devem ter ouvido, porque é a mutação que a Angelina Jolie teve, que isso fez com que isso ficasse um pouco mais em evidência. Para algumas mutações muito específicas tem indicação, então, de cirurgia profilática que a gente fala. Ressonância magnética a partir dos 25, mamografia a partir dos 30. E algumas medidas de prevenção, que daí a gente vai conversar ainda um pouquinho, que servem para todas as mulheres, não só para essas de alto risco. Você está falando na ressonância, que vantagem ela tem, ou desvantagem em relação à mamografia? Ela tem vantagens em relação à sensibilidade, então é um exame que em termos de sensibilidade consegue detectar algumas lesões muito iniciais ou lesões que às vezes não são bem vistas na mamografia. Por outro lado, essa sensibilidade dela um pouco aumentada também acaba detectando lesões que não têm nenhum significado clínico. Isso gera um estresse para a paciente, biópsias desnecessárias, então eu preciso reforçar que a ressonância não é um exame de rotina. Por que isso? Porque vai gerar um estresse emocional muito importante para as pacientes, sem que isso aumente a chance de detectar o que importa, porque não adianta a ressonância ficar vendo um monte de alterações. Quando a gente faz a biópsia, isso não é nada. Então, como exame de rastreamento, que é para detectar alguma alteração, a mamografia é um ótimo exame. Eu preciso reforçar que, apesar da gente pensar, poxa, a mamografia é um raio-x, mas ela é um raio-x um pouco diferenciado. Só a mamografia consegue ver calcificações, que são alterações muito iniciais. É um exame barato, um exame relativamente acessível. Então, a mamografia é o exame que serve mesmo para a gente detectar cânceres em estágios iniciais. A ressonância é um exame à parte, de altíssima sensibilidade, mas com indicações muito precisas. E aí, a gente usa bastante também ultrassonografia, né? Pelo menos em avaliação de mama, não no rastreamento, né? Só para as pessoas poderem entender qual que é a função de um e de outro. Né? O ultrassom é um excelente exame, mas ele é um método complementar. Então, fez a mamografia, viu uma alteração, por exemplo, uma mancha, uma assimetria ou que parece ser um nódulo, o ultrassom ele deve ser utilizado como um complemento. O que mudou esse ano é que as normativas sobre o rastreamento mamográfico já incorporaram o ultrassom para as mamas densas. O que é isso? Então, aquelas mulheres que têm muita glândula e pouquinha gordura, deve sempre ser feito ultrassom junto com a mamografia, porque isso aumenta a sensibilidade do exame. E acho que tem uma particularidade do ultrassom aqui no Brasil, que óbvio, tem muitas diferenças de acordo com as regiões, mas a maioria das vezes, se não todas, é feita aqui pelo médico radiologista mesmo, que é uma coisa um pouco diferente do resto do mundo. Então, em geral, é um exame muito bem feito. Agora, a gente está falando aqui sobre rastreamento, sobre identificação, né? Qual que é a vantagem que a gente tem em relação ao diagnóstico? Qual que é a importância que tem? Acho que isso é legal a gente conseguir frisar, né, para as pessoas, para poderem entender a importância de fazer o rastreamento, né? Que impacto que vai ter no tratamento quando se tem o diagnóstico. Isso que acho que é legal a gente falar um pouco. Quando a gente faz o rastreamento, o que é isso? Os exames em mulheres que não estão sentindo nada, como uma rotina, a gente consegue detectar cânceres de mama em estágios muito iniciais. E detectando câncer de mama em estágios muito iniciais, a gente aumenta muito a chance de cura. Então, mais de 95% das mulheres que são detectadas com câncer de mama, elas vão ser curadas, ficar bem após 5 anos. Além disso, os tratamentos, eles também são diferenciados. Quando a gente tem um câncer de mama que é detectado muito no início, potencialmente essa mulher pode não precisar de quimioterapia, pode ser que ela precise só da cirurgia e não é a retirada da mama toda.
Então, é um tratamento mais tranquilo de se fazer em estágios iniciais, além de aumentar muito a chance de cura. São vários benefícios de se detectar lesões muito iniciais. Por isso que é muito importante, assim, quem está nos ouvindo, não ter medo de fazer os exames, porque o exame vai fazer com que a gente detecte se houver alguma alteração muito mais cedo. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Eu já tenho, né, um tempo de formado e eu lembro que, né, quando eu era residente, o tratamento para o câncer de mama era uma coisa super agressiva. Claro, a gente geralmente pegava pacientes em estádios mais avançados e acho que ficou a marca daquela coisa da cirurgia mutiladora, né, da mastectomia radical, do esvaziamento dos gânglios, então aquelas sequelas de ficar com edema. Isso tudo praticamente ficou para o passado, né, Lívia? Mudou muito. É muito difícil hoje em dia uma mulher que precise tirar toda a mama e não faça uma reparação plástica, que precise tirar todos os linfonodos, que são as ínguas embaixo do braço, que é aquela coisa de depois poder ficar com o braço inchado. Eu costumo brincar até que os residentes da mastologia de hoje já nem sabem mais fazer essas cirurgias, graças a Deus, porque eles não precisam mais. São cirurgias menores, com a cirurgia plástica junto. E em relação à quimioterapia, os tratamentos também mudaram muito, então a gente precisa, óbvio, existem aquelas mulheres que ainda vão fazer o diagnóstico mais tardiamente, mas muitas mulheres nem precisam mais de quimioterapia ou podem usar medicações muito específicas para o tumor que ela descobre. Então, o tratamento mudou muito, as cirurgias mudaram muito, tudo no sentido de tratar essa paciente, mas com muito mais qualidade. Só que tudo é muito mais fácil quando detectado em estágios iniciais, faz muita diferença. O que a gente tem que, acho que, enfatizar muito é que o câncer deixou de ser uma sentença de morte, né? Antigamente o cara falava, tá com câncer? Até logo, né? Já encerrou a carreira, a gente brincava, assim. Mas acho que é importante que isso fique claro como uma mensagem, né? Que o importante é a gente conseguir identificar a lesão pré-clínica, né? É antes de que a gente consiga palpar, antes de que a gente consiga, que a paciente mesmo consiga perceber, porque é isso que vai melhorar, né, muito a chance dela ter cura, não é isso, Lívia? Exatamente. Então, esse ano a Sociedade Brasileira de Mastologia está enfatizando muito a questão do câncer de mama tem cura. Mais de 95% das mulheres que fazem diagnósticos iniciais, ou seja, tumores até 2 centímetros, então nem precisam ser exatamente não palpáveis, até 2 centímetros, sem essas ínguas, os linfonodos embaixo do braço, os tratamentos eles são mais tranquilos, muitas vezes nem precisa da quimioterapia e a chance dessa mulher ficar livre da doença, vida normal, é 95%, então é altíssima as chances de cura. Só que o estágio em que ele é detectado faz muita diferença. Vai ter um impacto muito significativo na qualidade de vida, né? Sim. Não só na sobrevida também. Né? Não é uma sentença de morte de jeito nenhum descobrir um câncer de mama. Se ele for detectado no começo, melhor ainda, mas se não, também existem muitos tratamentos. Importante é essa mulher vir até a gente, estar consciente, conhecer as suas mamas. Então, isso tudo que a gente está conversando é para exames de rotina. Mas e fora desse momento, aquela mulher que percebe um nódulo? Essa percepção do próprio corpo, da mama, é fundamental. A gente não fala mais hoje exatamente no autoexame, porque isso gerava como se fosse uma obrigação para as mulheres de ficarem palpando. E aí tem aquela coisa de que momento do ciclo, antes da menstruação, depois da menstruação, as mulheres que não menstruam, como faz? Então não precisa ficar preso a isso, do autoexame. Precisa ter um autoconhecimento da mama e perceber se surgiu alguma alteração. Que alteração? Então, se ela palpou algum caroço, se percebeu alguma alteração na pele, se o mamilo foi para dentro, se começou a sair alguma secreção, esses são fatores que devem levar a mulher ao seu ginecologista ou ao mastologista. Falando um pouco, apesar do Outubro Rosa, focar, né, a prevenção para as mulheres e para os homens, isso funciona? Como é que é? Os homens não precisam fazer exames de rotina. Por que isso? Os homens podem ter câncer de mama? Podem. Aproximadamente 1% é a estatística. Então, 1%
dos homens podem ter câncer de mama. É baixa, mas não é zero. Então, homens podem ter câncer de mama, não precisam fazer exames de rotina, mas precisam perceber alguma alteração na mama. A mama do homem é bem pouquinha, mas se ele perceber algum caroço, a saída de alguma secreção, ou a percepção de que o mamilo também foi como se fosse puxado para dentro, isso faz com que o homem precise procurar um mastologista para ser orientado sobre os exames. Agora, uma coisa interessante, né? Todo esse movimento que existe, né? Não só do Outubro Rosa, mas da intenção de se captar pacientes em estadio menos avançado, isso tem surtido um efeito positivo em termos de captação de mulheres em estágios mais precoces, né? No geral. Os estudos mostram que sim. Antigamente a gente tinha muita dúvida sobre essa questão de fazer a mamografia, da eficácia da mamografia. Será que vale a pena a gente ficar fazendo a mamografia todo ano para todas as mulheres? Será que isso vai fazer com que a gente tenha... O que importa em estudos científicos? Diminuição da mortalidade. Se eu só detecto mais cânceres, mas eu não consigo demonstrar que essa detecção vai fazer com que menos mulheres morram, no exame não serve para nada. Então, os exames que são bons são os exames que mostram para a gente que menos mulheres estão morrendo da doença. E os estudos demonstram que a mamografia é eficaz em redução de mortalidade. Então, eu vou brincar agora com vocês. É um exame meio chato de fazer? Mas vale a pena. Seja para detectar câncer nos estágios iniciais, seja porque em termos da população, as populações que conseguem ter essa organização de fazer a mamografia têm diminuição de mortalidade por câncer de mama. Isso é válido também para quem tem prótese de mama? Podem fazer, é um mito. Então, quem tem prótese de silicone deve fazer a mamografia a partir dos 40 anos, não vai romper sua prótese, não vai alterar em nada, pode fazer com segurança, tá? E existe algum estudo que fale da incidência do câncer de mama em quem tem prótese ser igual, ou maior ou menor do que quem não tem ou não? A relação de ter câncer de mama, esse câncer de mama habitual, é igual. Então, a prótese não aumenta o risco para câncer. É muito importante você ter falado sobre isso. Porque a mídia trouxe uma outra coisa. Então, a gente ouviu há um tempo atrás algumas mulheres com próteses, tirando as suas próteses ou querendo trocar a sua prótese por um risco de um outro tipo de câncer chamado linfoma anaplásico, que é um linfoma, um tipo de câncer do sangue associado a algumas próteses. Não é o câncer de mama habitual. Então, quem tem prótese de silicone tem um risco um pouco aumentado de ter esse linfoma anaplásico, mas que não é o câncer de mama habitual, é uma doença super, super rara, tá? São coisas diferentes. Que bom que a gente pode então contar com tecnologias para poder melhorar, né, a incidência, quer dizer, reduzir a mortalidade, né, e aumentar a captação de mulheres numa fase mais precoce, né, no aumento da chance de sobrevida, um tratamento menos agressivo. Eu acho que isso tudo faz com que o Outubro Rosa tenha muito sentido e que a gente deve incentivar realmente as mulheres a buscarem fazer, né, esse tipo de prevenção, né? E agora acho que vale a pena a gente falar um pouco também da prevenção geral, né? Como é que a gente diminui a incidência do câncer de mama, né? Que medidas as mulheres podem ter ao longo da vida para ter menos chance de ter câncer de mama? Então, assim, é muito importante a sua pergunta no sentido de que a mamografia é um exame que detecta o câncer em estágio inicial, mas ela não previne que você venha a ter o câncer de mama. Ela faz com que a gente descubra o câncer cedo, se ele já estiver ali. Quais são as medidas que a gente pode fazer para tentar diminuir mesmo a chance de se ter câncer de mama? Atividade física, sempre ela. Evitar riscos de obesidade, então manter o seu IMC, o seu peso ideal. Diminuir o consumo de álcool, se possível zerar, mas então pelo menos diminuir já está ótimo. Não fumar. Então, são práticas de melhora da qualidade de vida mesmo. Atividade física, não ganhar muito peso, não ingerir grandes quantidades de álcool, evitar produtos industrializados. Enfim, hábitos de vida saudáveis estão muito associados à diminuição da chance de se ter câncer de mama também. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque o estilo de vida ele é um determinante de um monte de alterações que a gente possa ter.
não só do ponto de vista do câncer de mama, mas claro, está envolvido em tudo, né? É doença cardiovascular, é diabetes, até doenças degenerativas, né? Sim. Neurológicas e tal. Então acho que isso é uma coisa que vale para tudo. Mas para o câncer de mama tem um papel fundamental, né? Porque tem alguns outros fatores que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, uma menina que menstruou muito cedo, ou uma mulher que entrou na menopausa muito tarde, ou uma mulher que não teve filhos, ou que não conseguiu amamentar, tudo isso são fatores que aumentam um pouquinho o risco de câncer de mama. Então, se a gente conseguir incluir essas práticas saudáveis, já que a gente não consegue controlar alguns outros fatores, a gente tenta, de certa forma, diminuir esse risco. Até porque eu preciso enfatizar o seguinte, a maior parte das pessoas que têm câncer de mama, que vêm a ter câncer de mama, são mulheres. E o câncer de mama esse ano é o tipo de câncer mais comum no mundo todo. Então, se você for pensar que o mundo é mais ou menos metade, como que um câncer predominantemente feminino é o primeiro no mundo? Porque é muito incidente, então a gente precisa pensar nessas práticas de prevenção para a gente tentar diminuir um pouco isso. Muito bom. Lívia, acho que a gente conseguiu dar uma ótima noção do que era mais importante, o que é fundamental, qual que é a importância do Outubro Rosa, qual que é a importância do diagnóstico precoce, né? Que não só da prevenção, mas especialmente do diagnóstico precoce, que é esse o enfoque do Outubro Rosa. E, por outro lado, enfatizar que nós somos totalmente favoráveis a uma vida saudável, a uma vida, né, com uma boa alimentação, com prática de atividade física, e uma preocupação mais holística, né, com a vida. É muito importante a questão da qualidade de vida e também outras práticas, fé, questões de meditação, existem muitas coisas que podem ser feitas, mas acho que nesse momento o principal é enfatizar, se existe um exame capaz de detectar cedo, faça esse exame. E se você ficou com alguma dúvida ou quer nos perguntar, nos acesse aí pelas redes sociais que a gente vai ter um prazer de conversar. Muito bom, muito obrigado então, Lívia. Foi um prazer a gente conversar. Prazer foi meu.